Vamos lá, queridos. O tema da nossa lição hoje é atributos da unidade da fé. E nós vamos falar sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade. O nosso textuário diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. A verdade prática diz: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos lá para a nossa leitura bíblica, que está em Efésios 4, do 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Obrigado, queridos. Então vamos lá, a gente tem um objetivo nessa lição geral, que é mostrar que a unidade da igreja de Cristo, ela é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade na vida dos crentes. Então, para cada um dos tópicos que nós vamos estudar, nós temos um objetivo específico. Primeiro, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Sem humildade é impossível nós estarmos em comunhão uns com os outros. Segundo, nós vamos enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Uma pessoa só vai conseguir gerar conciliação entre aqueles que estão em conflitos se ela for mansa. Você pode ver que nós temos tido assim no nosso cenário político brasileiro muitos atritos. E a gente percebe que as atitudes de todas as partes é um tanto assim de presunção, de arrogância, de soberba, de palavras altivas. Isso é o contrário da mansidão. E isso só vai gerando mais conflitos. E terceiro, nós vamos frisar que a longanimidade, ela capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Ou seja, quando você é uma pessoa longânima, você é paciente. E quem é paciente, o que ele faz? Ele consegue suportar o erro do outro. Não é que ele vai ser conivente com o erro, é que ele entende que todas as pessoas erram e elas não devem ser tratadas dente por dente e olho por olho. Vamos lá para os nossos comentários, começando pela nossa introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, só para você entender, o tema principal da carta aos Efésios, ele trata o tempo todo da eleição da igreja para ser um povo unido. E ele tratou em lições anteriores que nós ministramos, que Deus pegou dois polos que eram antagônicos, que eram, digamos assim, rivais entre si, que são judeus e gentios, e criou um terceiro povo que é a igreja. E ele disse que esse povo precisa viver unido. Como é que nós podemos aplicar isso à vida da igreja hoje? Mesmo nós estando no século XXI, e a maioria de nós, aqui no Brasil, somos considerados gentios, porque nós não somos judeus, a nossa formação escolar, cultural, filosófica, ela é diversificada. Então, com todas essas formas diferentes de pensar e de agir, a gente vai chegando à igreja. E conforme nós vamos conhecendo a Cristo, nós somos convidados
convocados e até digo mais, intimados pelo Espírito a viver em unidade. E como é que um grupo tão distinto pode viver em unidade se ele não carregar essas 3 características que nós vamos estudar hoje? Então o que nós vamos compreender aqui? Que o contrário da humildade é a soberba, a presunção, a exaltação e o orgulho. Então, para nós vivermos em comunhão, nós temos que abrir mão dessas 4 coisas. Para nós estarmos juntos, é necessária a mansidão, para que a gente tenha capacidade de resolver os conflitos. E por último, nós precisamos também ter como uma característica peculiar na nossa vida cristã para a gente viver em unidade na igreja, a paciência. Porque a paciência, ela vai tolerar o outro do jeito que ele é e não vai forçar uma mudança abrupta. Tudo bem que as pessoas precisam vir como estão e serem transformadas e tratadas pelo Espírito. Só que tem um porém, isso é um processo. Então, quando eu falo na igreja sobre discipulado, eu costumo dizer que a pessoa que é um pouco mais madura, ela precisa compreender que existem níveis de fé e de maturidade dentro da igreja. Eu tenho que olhar para a igreja como o corpo de Cristo, mas eu preciso entender que essas pessoas são diferentes em maturidade, em fé e entendimento da palavra. E devo tratá-los como Paulo orientou o seu filho na fé, Timóteo, que foi pastorear a igreja de Éfeso. Ele disse que ele deveria tratar as pessoas mais velhas como se fossem pais, os da mesma idade como se fossem irmãos e os mais novos como se fossem filhos. Ou seja, mesmo tendo o mesmo sentimento de amor por todos, a forma de tratar cada um será diferente. Então, para haver unidade no corpo de Cristo, para a gente conseguir trabalhar na mesma direção, no mesmo propósito, é necessário essas 3 características serem trabalhadas no coração de toda a igreja: longanimidade, mansidão e humildade. Vamos estudar uma a uma a partir de agora. O primeiro tópico é: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. 1. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para o seu membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, franqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente.
Não há quem possa desenvolver tal conduta sem o Espírito Santo o transforme. Muito bom, Daída, obrigado. Então, o que é importante nós enfatizarmos aqui? Dentro da cultura da época de Jesus, a humildade era algo não positivo, era algo negativo. Era considerado fraqueza, era considerado um atributo de pessoas que não tinham capacidade de realizar, de serem bem-sucedidas. Então, qual que é a reflexão que é trazida para nós aqui? Hoje, muitas pessoas ainda pensam assim. Tem gente que pensa que você ser humilde é você ser o capacho ou o tapete dos outros. Capacho é aquele tapete que se coloca na porta da casa, onde as pessoas limpam o pé. E o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é justamente o contrário. A humildade, ela é uma força do nosso caráter. Por quê? Ela reconhece o bem da coletividade sem desprezar o indivíduo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o supremo exemplo de humildade foi Jesus. Jesus, ele passou 3 anos e meio ensinando seus discípulos sobre humildade. Isso não entrava na cabeça deles, porque era um valor antagônico àquilo que era ensinado pela sociedade na sua época. Então, o que ele fez? Ele, na última noite que ele esteve com seus discípulos, ele pegou uma toalha, tirou a sua túnica e foi lavar os pés dos discípulos para mostrar um sinal de humildade. Ele revelou que mesmo ele sendo mestre, ele estava agindo com humildade. E aqui o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele bem coloca que a humildade, ela demonstra que a pessoa que é humilde, ela é uma pessoa modesta. Ou seja, ela não é uma pessoa orgulhosa, que se vangloria. Tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, nós entendemos que alguém nos ajudou a ser. Ninguém se constrói sozinho. Por mais que você lute, por mais que você trabalhe, por mais que você invista tempo em crescer, você vai ver que para você chegar onde você chegou, você só chegou nos ombros de alguém. Essa é uma expressão muito usada no esporte, né? Você só chega a algum lugar no esporte com muitas pessoas te treinando, te ajudando. Mesmo que o esporte seja praticado de forma individual, tem uma equipe de treinamento por trás. E assim é a vida. Eu acredito que um dos maiores exemplos de unidade é quando nós olhamos um grupo de soldados, geralmente assim, uma companhia ou até mesmo um batalhão marchando. E você vê eles em perfeita sincronia. Essa sincronia, ela tem por trás dela algumas coisas. Primeiro, o treinamento. Ninguém pega um fuzil hoje, pega uma farda hoje e amanhã se reúne com um grupo de pessoas e começa a ter sincronia para marchar. Não, aquilo é um processo. Então, nenhuma pessoa naturalmente será humilde. Ela precisa treinar isso. Treinar como? Valorizando o coletivo, valorizando o indivíduo, mas sem desprezar a coletividade. Então, o contrário do humilde é o egoísta, é o exaltado, que só se preocupa consigo mesmo. Então, dentro do ambiente da igreja, isso não é uma característica saudável, pelo contrário, ela é destrutiva. Porque tudo que nós fazemos o quê? De forma coletiva. Tudo que é realizado, nada é feito sozinho. Então, olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que só haverá unidade, só haverá coesão se houver a humildade de eu reconhecer que um é um número pequeno demais e que todos juntos nós podemos formar algo muito mais forte. Eu uso muito essa frase para estimular os irmãos aqui da igreja a nos unirmos. Olha, nós estamos no meio de uma pandemia, já há 90 dias, mas nós estamos nos unindo e unidos nós estamos conseguindo vencer ela. Estamos conseguindo pagar um aluguel, mesmo com muitos irmãos passando crise e dificuldades. Estamos conseguindo socorrer alguma pessoa que está necessitada. Tudo isso por quê? Porque estamos unidos. Assim deve ser a sua casa, a sua família, a sua equipe e principalmente a igreja de Deus. Então, por trás de um exército que caminha em unidade, existe a humildade de se abrir mão do eu para viver o coletivo. E existe também muito treinamento. Se você não treinar a humildade, você vai estar sempre colocando o seu eu acima de todos. Eu vou estar colocando sempre o meu eu acima de todos. E dificilmente, para não dizer impossível,
eu vou conseguir viver a unidade. Então vamos para o segundo tópico, que vai falar sobre a questão da mansidão. Diz assim: para haver unidade também é preciso haver mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. 1. A mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite um conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei-me de mim, que sou manso e humilde de coração. 2. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole, enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. 3. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos. Não se apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ela transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Obrigado, Dani. Então, só para a gente entender aqui, quando a gente fala de mansidão, nós estamos falando de mansidão como fruto do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo de número 5, lá nos versículos 21, 22, fala sobre o fruto do Espírito. E é uma coisa muito interessante que nos versículos anteriores vem falando sobre o fruto da carne. Ali, o que é colocado? É como se o ser humano fosse comparado a uma árvore. E o homem sem Deus, ele promove, ele gera um fruto negativo, um fruto pernicioso, um fruto destrutivo para ele, para os seus relacionamentos e para a sua comunhão com Deus. Depois do versículo 21 e 22 em diante, começa a se tratar do fruto espiritual, falando de uma pessoa que entregou a sua vida para Deus e o seu coração começa a ser morada, o seu espírito começa a ser morada de Deus. Então, o fruto que essa árvore produz começa a ser um fruto totalmente diferente. E Jesus falou sobre isso. Ele disse que pelo fruto nós conheceríamos a árvore. E aqui é colocado pelo nosso comentarista que a mansidão, ela gera pelo menos 3 coisas: ternura, gentileza e cortesia. É impossível você ser uma pessoa mansa sem ter essas 3 características. E isso tem que ser trabalhado. Todos nós somos uma pedra bruta. Sim, eu sei que algumas pessoas, por causa do seu temperamento, eles têm mais facilidade de serem pessoas ternas, gentis e pessoas que aplicam bem a cortesia. Só que tem um porém. Todos nós podemos desenvolver isso com a ajuda de Deus. E é por isso que chama-se de fruto. Porque o fruto não é algo que nasce pronto. O fruto, ele vai sendo o quê? Ele vai amadurecendo até chegar num ponto perfeito que ele pode ser colhido e a gente pode se alimentar dele.
assim é a nossa vida com Deus. Então, é um estado que deriva da humildade e fala de moderação nas ações, bom trato com o semelhante e ausência de precipitação. Então você vê que uma característica, uma virtude, ela puxa a outra. Você pode ver que na Bíblia nenhuma virtude ela trabalha sozinha, ela sempre trabalha em parceria com outra. Aqui no texto bíblico cita-se Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz que Jesus era manso e humilde de coração. Ou seja, não era algo aparente. Tem pessoas que quando eles estão interessados que você faça alguma coisa por eles, eles se tornam tão mansinhos, mas assim que você fala um não para ele, ele vira um bicho. Então essa não é a verdadeira mansidão. A verdadeira mansidão é aquela que não revida e nem guarda rancor. A gente conhece pessoas que mesmo sendo cristãos, ele diz assim, olha, eu perdoo, só que assim, eu não esqueço nunca mais. Ou seja, a pessoa perdoa, mas ela não deixa de levar mais em conta aquilo que o outro fez. Eu sei que quando nós perdoamos, nós não devemos também dar ao outro a oportunidade de nos ferir de novo. Mas nós também não podemos riscar o nome da pessoa do nosso livro, da nossa vida. Tem gente que não tem problema com perdoar, porque dentro do coração ele já mata a pessoa. Então morreu, não tem porquê, né, perdoar. Então, quando falamos de mansidão, é dado dois exemplos aqui, Jesus e Moisés. E Moisés é colocado como exemplo de uma pessoa que não revida, porque até os seus irmãos, Arão e Miriam, chegaram a falar coisas contra ele. Ele teve muita oposição, até mesmo dos próprios israelitas. Mas diz a palavra de Deus que ele sempre estava pronto a perdoar. A pessoa mansa, ele sempre está disposto a perdoar. Ele sempre está disposto a passar por cima da afronta. Enfim, ele está sempre em busca do autocontrole enquanto está sendo injustamente caluniado. Não estou falando para você que isso é uma tarefa fácil. Eu estou falando que essa é uma tarefa que é possível quando nós entregamos a nossa vida a Deus e deixamos que o Espírito Santo trabalhe isso em nós. Então existe um lado de Deus que quer trabalhar, mas existe um lado nosso que precisa se submeter à palavra, através da oração, através da meditação nas Escrituras Sagradas e da prática disso no dia a dia. Então, tudo isso é fruto de uma vida com Deus. E por fim, a verdadeira mansidão, ela traz para a pessoa disciplina e capacita ela a perseverar na hora da perseguição. Quando a pessoa ela é mansa, ela entende que as perseguições, quando ela vem, elas não vão destruir essa pessoa, mas elas vão levar ela para mais perto de Cristo. Olha para os exemplos bíblicos. Quantas pessoas que foram perseguidas, mas em vez de eles abandonarem a fé e irem se vingar, eles lançavam toda a afronta nas mãos de Deus. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Eu concluo esse tópico dizendo aqui que a pessoa que é mansa, ela luta para fugir de contendas. Eu sei que nem sempre isso é fácil. Tem pessoas que às vezes nos afrontam, tem pessoas que nos perseguem, tem pessoas que nos caluniam, mas com a graça de Deus, nós precisamos nos esforçar para não fazer da nossa caminhada uma caminhada de contenda. Nós não podemos ser uma pessoa contenciosa, que por onde a gente passa, a gente está disseminando guerra e fazendo inimigos. Então, a unidade da igreja, ela depende sim do cristão fugir da contenda. Tem uma expressão bíblica que me chama muita atenção. Ela diz que Jesus Cristo, ele desprezava a afronta. Guarda isso no seu coração. Tudo que você valoriza cresce. Se alguém falar uma bobagem sobre você, se alguém tuitar alguma coisa ou fazer uma postagem lá no Facebook que você sabe que é para você e você valorizar aquilo, aquilo cresce. Aquilo se torna uma erva daninha dentro de você e contamina o seu coração. Agora, se você desprezar, fazer de conta que aquilo não é com você. Então, era o que Jesus fazia. Ou seja, o cristão que tem mansidão no coração, ele não perde o foco. O foco dele é Cristo. O alvo dele é Jesus. O alvo dele é chegar no céu. Então, as quimeras que aparecer ao longo da vida, ele vai desprezar, porque o foco dele é Cristo. Então, desenvolva isso no seu coração com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a humildade e a mansidão. Vamos para o terceiro tópico. Para haver unidade, também é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. 1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente.
Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 2. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Muito bom, né? Eu quero ler para você aqui um versículo que está lá em Provérbios 16:32, que diz assim, ó: melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale o controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Então, o que está sendo colocado aqui pelo sábio Salomão? Ele está dizendo que uma pessoa que controla os seus ímpetos, suas emoções, ele tem mais valor do que uma pessoa que conquista uma cidade. E por que ele está dizendo isso? Porque assim, a pessoa pode ser um grande guerreiro, ele pode ser um poderoso conquistador. Se ele não for uma pessoa paciente, ele tem a possibilidade muito grande de jogar tudo isso fora. Alguns anos atrás foi escrita uma obra, que eu até tenho ela aí, chamado Inteligência Emocional, de um psicólogo muito famoso chamado Daniel Goleman. E ele trabalhou a inteligência emocional. E quando você lê os aspectos da inteligência emocional, você vê que é justamente isso que nós estamos tratando hoje. É humildade, é mansidão, é autocontrole, é paciência. Por quê? A pessoa que tem essas características, ao longo da vida dele, ele vai conseguindo bons resultados. E a vida dele por mais que, não é que ele não vai passar adversidades, não é isso. Ele vai passar adversidades como todo ser humano que vive na face da terra. Mas ele tem uma capacidade chamada resiliência. Ele toma pancada, ele sente a dor, mas depois ele volta para a sua posição normal. Ou seja, ele se restaura muito rápido. Então, olhando para isso, o que nós podemos perceber? Nos relacionamentos, nós precisamos muito de paciência. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós não somos perfeitos. Tem hora que nós somos tão exigentes com o outro que dá a impressão que nós somos as pessoas mais perfeitas do mundo. Quanto mais eu tenho contato com a minha imperfeição, e isso é inteligência emocional também, quanto mais eu percebo que eu tenho erros, que eu tenho falhas, e foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse assim, que as pessoas atentam para o cisco que está no olho do outro irmão, e não atentam para a trave que está no olho dele. Então, o que ele está querendo dizer? Que muitas das vezes nós olhamos para o outro e o julgamos com o pior que nós temos. E nós sempre nos julgamos com aquilo que nós temos de melhor. Então, a paciência, ela nasce primeiro da ideia que eu tenho que Deus é paciente comigo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu não sou perfeito, eu tenho muitos erros. E para mim viver bem com as pessoas perdoam e toleram muitos dos meus erros. Terceiro, tratar o próximo com longanimidade e com paciência não é simplesmente um desejo meu que eu devo colocar em prática, mas é um mandamento de Deus. Então, que a gente tenha essa consciência para nós vivermos bem, em unidade, na igreja, em casa, na família, ou até mesmo no nosso ambiente do trabalho, nós temos que carregar essas 3 características conosco. Primeiro, a humildade. Segundo, a mansidão. E terceiro, a paciência. Para nós fecharmos aqui a nossa reflexão dentro desse tópico, o que nós entendemos aqui? Tratar aos outros como nós gostaríamos de ser tratados. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Gente, muitas das vezes nós queremos ser tratados da melhor forma possível. Mas quando nós
nos reportamos ao outro, nós tratamos o outro da pior maneira possível. Tem uma frase do John Maxwell, uma colocação que me chama muita atenção. Ele diz que para a gente viver bem com as pessoas, nós não podemos tentar matar mosquito na testa dos outros com marreta ou com martelo. O que acontece? Às vezes a coisa é desse tamanho e a gente vai com uma agressividade tão grande para cima do outro que em vez da gente resolver o problema, a gente destrói o relacionamento. Então, quando fala de paciência, é justamente isso. Se tem um mosquito na cabeça do seu filho, não tente matar o mosquito com martelo, porque você não vai matar o mosquito, você vai matar quem? Seu filho. Seu filho. Se tem um mosquito na cabeça da sua esposa ou do seu marido, não tente matar esse mosquito com martelo ou com a marreta, porque você vai matar é ele ou ela. Se tem um mosquito na cabeça de um irmão seu em Cristo, não tente matar esse mosquito com a marreta ou com o martelo, porque quem vai morrer é ele ou o relacionamento entre vocês, porque você vai feri-lo. Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, e a longanimidade, que é a paciência, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Coisa bonita, né? Vamos para o nosso questionário aqui. Primeira pergunta: qual é o apelo apostólico? Resposta: o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Segundo, onde que a humildade aparece como virtude? Resposta: na vida de Cristo que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Terceira questão: que conceitos a palavra mansidão transmite? A palavra mansidão transmite os conceitos de ternura, gentileza, cortesia e paciência, ou seja, são coisas que nós temos que desenvolver no dia a dia. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que diz assim: nós não nascemos prontos, ou seja, nós vamos nos construindo ao longo da vida. Você está vivo? Ainda dá tempo para construir isso no seu coração. Quarto lugar, cite os dois grandes exemplos de mansidão na Bíblia, que foi citado na nossa aula. Foi Moisés e Jesus Cristo. E em quinto lugar, qual é o sentido de longanimidade? Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, porque isso vai mudar o seu viver. Nós somos, irmãos, aquilo que nós colocamos aqui dentro, através dos olhos, dos ouvidos, através das nossas percepções. Portanto, alimente a tua mente e o teu coração com coisas boas. Vamos orar nessa hora, agradecendo a Deus por mais esse culto de escola bíblica, de ensinamento. Sexta-feira nós temos a nossa live do nosso culto, um culto que nós chamamos de Sexta-feira Profética, onde ministramos a palavra de Deus de forma profética para mudar a sua vida. E quem estará ministrando será o pastor Eduardo Costa. E no próximo domingo, 18 horas, nós estamos com as portas da igreja aberta lá no Jardim Letícia, na Rua Capitanias Hereditárias, número 964, para te receber. A Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, está ali com as portas abertas para te receber. Temos álcool gel, temos o distanciamento social dentro da igreja, o espaço é amplo, dá para os irmãos ficar longe um do outro. E é obrigatório o uso da máscara, conforme determina o nosso Ministério da Saúde e também a nossa Secretaria da Saúde aqui do Estado de São Paulo, ok? Que Deus abençoe a sua vida. 18 horas começa o culto lá, com oração, e às 18h30 nós começamos o louvor e aí passamos a transmitir a live. Se você puder estar conosco, será uma bênção. Se não, acompanhe a nossa live aqui pelo Facebook, ok? Todos os nossos cultos, eles são postados depois no YouTube. Procura lá a DJL, Pastor Davi Alencar Santana, no YouTube, e vai estar lá todos os cultos que nós fazemos. Você pode acompanhar a gente e ser nutrido espiritualmente pela palavra de Deus. Que Deus abençoe seu lar, sua família, que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus e que a sua casa possa ter saúde física, espiritual e emocional
no nome de Jesus. Se você já é um cristão, fique firme. Se você não é, entrega os teus caminhos ao Senhor, porque Ele te ama. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, por esta aula que nós ministramos, esse ensinamento bíblico da Tua Palavra, essa ministração, Senhor, para o crescimento espiritual das pessoas que nos acompanharam. Ajuda cada um de nós, Pai, a sermos pacientes, a sermos mansos e a sermos também humildes, ó Deus, no trato com as pessoas, para que nós possamos viver em unidade, em união e em harmonia. Abençoa essa casa, essa família, Pai, que está quase sendo dizimada pela guerra, pelo conflito, pelo desentendimento, Senhor. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa trazer paz, possa trazer paciência, possa trazer mansidão para os relacionamentos, ó Deus. Abençoa a DJL, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Essa semana é a semana de nós acertarmos os nossos compromissos financeiros, que o Senhor possa abençoar os Seus filhos, que tenha abençoado a Tua casa, Pai, e fazer a vida de cada um deles prosperar. Nos ajuda a vencer essa pandemia em unidade, em união e em amor, Pai. Visita a vida de cada um dos Teus filhos, é o que eu te peço nesta noite, no nome precioso de Jesus. Que Deus abençoe você. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo, seja com cada um de nós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam Amém!